Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nas orientações do irmão José, na psicografia do Bacelli, do Carlos Bacelli. E hoje nós vamos trabalhar o livro Pai, Perdoa-lhes. E aí tem vários capítulos sobre o perdão, mas este aqui, que se chama Perdoar-se, é o capítulo 75, perdoar-se. Então, olha como que eu vou colocar para vocês o primeiro parágrafo e depois nós vamos fazer umas analogias com o perdoar-se, com o perdoa-te, porque a Joana de Ângeles, ela fala em perdoa-te. E nós vamos fazer uma relação nisso aí com a questão do amor. Veja bem, perdoar-se é não viver se martirizando por este ou aquele deslize cometido, mas também não é ignorá-lo de todo. Perdoar-se não é viver martírio, automartírio. Se não é para viver o automartírio, o que ele está dizendo? Não é para a gente ficar se punindo, não é para ficar se culpando. Lembram lá atrás, quando fizemos um vídeo falando da culpa e fizemos referência à dupla culpa que o próprio irmão José traz para a gente? Depois, se vocês puderem, quem não viu, dá uma olhadinha nele, porque ajuda a gente a fazer essa reflexão aqui, ok? Vocês estão acompanhando aqui no vídeo. Mas também não é ignorá-lo de todo, ou seja, ignorar o quê? O deslize cometido. Houve o deslize? Faça movimentos de correção. E aí, isso é muito semelhante à mensagem que a Joana de Ângeles traz para nós, que se chama Perdoa-te. Mas a analogia que eu quero fazer com vocês, para a gente entender como que funciona o auto-perdão e como que isso tem a ver com o amor. Veja bem, se a gente trouxer para o entendimento da química, quando o cientista ele está trabalhando na construção ali da molécula, para ela não colapsar, ele precisa da medida exata de átomos que vai ser colocado na molécula para fazer este ou aquele produto, medicamento. Ele precisa da medida exata. Então, vamos pegar um exemplo só para a gente entender como que ele sabe a medida exata de átomos que serão colocados na molécula. A gente tem o hipoclorito, precisa de um pouquinho mais clorito, depois nós temos um pouco mais cloreto, clorato, perclorato. Perclorato é o limite máximo de átomos que é colocado naquela molécula para ela não colapsar. Daí a gente vê que o per, na química, a gente vê o radical per, ele é o limite máximo daquele produto, o limite máximo de átomos ali na produção. Tanto que a gente vê, por exemplo, permanganato, existe o manganato, mas existe o permanganato de potássio, está no limite naquela medicação. Você tem o óxido de carbono, mas você tem o peróxido de carbono. Por que nós estamos fazendo essa analogia? Para a gente entender que o per é o mais, é o limite. Tanto que a gente, trazendo para a nossa linguagem, você tem o fazer e o perfazer. Você tem o correr e o percorrer. Então, se a gente tem o per, você tem o feito e tem o perfeito. Então, o per é o mais, o feito, o perfeito é mais que está feito, está muito bem feito. Você correu, mas quando você percorre, você está refazendo aquele movimento de corrida, aquele trecho, aquela pesquisa, aquela leitura, você percorre aquele livro novamente. O per dá esse sentido. Vão trazer para agora a nossa lição. Então você tem o amor. Quem ama, doa. Mas quando você quer chegar no limite do amor, você perdoa. Entender o per? Então, quem ama, doa. Mas você quer chegar no limite, você perdoa. Olha o tema, perdoar-se. É perdoar a si. O limite do amor é você ir além. Você se ama, ok, você se ama. Mas se você se ama, você se
perdoa. E aqui, no texto, ele vai colocar para a gente não se martirizar com situações construídas lá atrás, que façamos movimentos de mudança. Mas se você se ama, então traz esse movimento de alto amor, não só para o perdão, traz o movimento de alto amor para a reconstrução, para o perfazer. Se faz diferente, se faz de novo, se refaz, perfaz. Se você se ama, então você não se agride. Você não se agride com a alimentação, a gula, os vícios, você não se agride. Você não se agride com pensamentos negativos. Você não se agride com atitudes que não são proveitosas. Você não se agride com falas que são desgastantes, agressivas. Você não se agride. Por quê? Porque você está no movimento de auto-perdão, de perdoar-se. Então você vai doar, vai perdoar, você vai amar. Só o outro não, porque agora a gente está falando do perdão a nós mesmos. E isso é extremamente difícil. É mais fácil a gente perdoar o outro do que a gente se perdoar. Talvez nós não tenhamos lucidez para entender o perdão para nós. Vamos caminhar um pouco mais. Se cometeres um erro, por mais grave que venha a ser, não permitas que ele te anule ao ponto de que não tenhas forças para repará-lo. Então, se a gente cometer um erro, não permitir que ele anule o nosso posicionamento, anule o nosso esforço, anule o nosso percorrer, atenção, anule o nosso, deixa eu correr a minha mente de novo em torno desse episódio, em torno dessa construção, em torno dos fatos. Então, não anule o seu percorrer, ou seja, não anule o seu perfazer. Que não anule. Até porque, se nós nos atentarmos para o livro Reforma Íntima Sem Martírio, no capítulo 23, a irmã Cidufo coloca para nós que o capítulo 23 é só o bem repara o mal. Só o bem repara o mal. E ali ela tem uma construção muito interessante, onde ela diz para nós que quando a gente erra e busca acertar, nós estamos no caminho natural da regeneração. O caminho natural da regeneração é errar e acertar, é cair e levantar. Esse é o caminho natural da regeneração. Entretanto, veja bem, e ela coloca isso no mesmo parágrafo deste capítulo. Aquela pessoa que se arrepende do engano cometido, se arrepende, entretanto, não faz movimentos de mudança, ele abre espaços para o fracasso e ou a perturbação e ou a loucura. Atentemo-nos para isso. Aquela pessoa que se arrepende e desiste de lutar, aí eu vou de novo na palavra, existe o desistir, existe o insistir, mas existe o persistir. Se a gente pega, tem o desistir, que ela pede para a gente não fazer. Estou fazendo analogia ainda com o livro Reforma Íntima Sem Martírio, no capítulo 23. A irmã Cidufo fazendo a colocação para nós. Se a gente pode desistir, a gente pode insistir, mas a gente pode persistir. Eu vou insistir, o persistir significa insistir na perseverança. Perseverança significa que eu vou continuar esperançando, não esperança daquele que aguarde que alguma coisa vai acontecer. Esperança do verbo esperançar, do verbo perseverar. Aquele que atua, aquele que insiste, aquele que vai atrás, aquele que não se limita ao arrependimento. Um arrependimento vazio. Por quê? Porque se a pessoa não luta, se ela não luta, ela está abrindo espaço largo para o fracasso, a perturbação e a loucura. Tá claro? Vamos lá. E aí, ele continua. Perdoar-se é obter
carta de alforria da própria consciência, que apenas te irá concedê-la quando, com ela, houveres quitado os teus débitos. Perdoar-se é obter carta de alforria da própria consciência. Vamos de novo às nossas reflexões. Carta de alforria da própria consciência, lembram quando eu coloquei para vocês no início? É difícil nós entendermos o tanto que a gente está envolvido com as situações de criminalidade, com enganos cometidos, com atrocidades, com dificuldades. É difícil. A gente muitas vezes não consegue fazer esse movimento de percepção e autopercepção, porque não fazemos de forma construtiva a nossa autoavaliação. Quando nós não fazemos a nossa autoavaliação, dificilmente a gente dá conta de fazer a interpretação deste parágrafo. Ou seja, carta de alforria da minha consciência, essa vai ser a parte mais difícil da conquista que eu preciso fazer na Terra. Eu desencarno e ainda não dou conta desse total movimento. Não dou conta. Porque a gente ainda não tem a extensão interna daquilo que nos acomete, que nos prejudica, que nos incomoda, de construções seculares gravadas no nosso inconsciente profundo, conforme coloca Jorge André para nós nas suas obras, que a gente já trouxe delas aqui, várias. A gente ainda não consegue. Então, vamos voltar a uma orientação que Jesus, conversando com Pedro, vocês vão lembrar quando ele fala, Pedro, tu me amas, lembram? No capítulo 21 de João. E Pedro, aí eu estou fazendo referência aos versículos de 15 a 17, quando Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo, e Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Então, apacenta. Veja, Jesus pergunta 3 vezes e Pedro responde 3 vezes. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Jesus era bem irritante também, né? Vocês veem que a gente está sem paciência de responder a mesma pergunta para a pessoa que está conosco. Jesus vai lá e irrita Pedro. Ele pergunta 3 vezes. Eu não sei se foi um intervalo de 10 minutos ou se foi um intervalo de 1 a 2 minutos. Ele pergunta 3 vezes. Vocês não acham que... Concordem comigo. Vocês não acham que Jesus estava ali irritando Pedro? Saindo dessa parte da irritação, Jesus perguntou 3 vezes. Vocês atentem-se para os 3 versículos. E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, e Pedro se entristeceu. Aqui. Quando Pedro responde, o Evangelho, gente, o Evangelho de Jesus, tudo tem um significado. Eu vou passar para vocês o significado que eu entendi dos meus estudos, do meu aprofundamento, das intuições, das orientações espirituais. Vocês podem ter outro significado, entender de outra maneira, ótimo, isso tudo nos acrescenta, tudo nos acrescenta. Mas na minha maneira de ver, quando Jesus pergunta pela primeira vez, e Pedro respondeu com segurança, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro respondeu pela razão. Quando Jesus perguntou pela segunda vez, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro respondeu pelo sentimento. Quando Jesus perguntou pela terceira vez, eu falei com vocês que Jesus estava irritando Pedro. Mas olha, entendendo o lado espiritual, Jesus perguntou pela terceira vez. Pela terceira vez, Pedro se entristeceu. João coloca, e Pedro se entristeceu. Eu achei uma outra tradução que coloca assim, e Pedro ficou magoado com a terceira vez que Jesus lhe perguntava. Então, se for tristeza, se for mágoa, por quê? Porque a primeira, uma avaliação da consciência, e Pedro, com a consciência, ele respondia que ele amava Jesus. Com a segunda resposta, pelo sentimento, ele respondeu que ele amava Jesus. Na terceira, ele se angustia. Por quê? Porque é a hora dele estar ou se envolver com o trabalho. E ele não se envolvia.
Ele não arregaçava as mangas para trabalhar. Ele não pegava no arado, ele não se envolvia com a solidariedade. Muito pelo contrário, Pedro era extremamente irritadiço, temperamental. Em inúmeras posturas, ele tinha uma segurança que ele contrapunha até a forma que os outros se posicionavam. E eu estou falando para vocês de um livro que se chama O Grande Pescador, de Lloyd Douglas. É um compêndio desse historiador sobre a vida de Pedro. São quase 1000 páginas. Olha, mas é muito profundo. Os estudos que ele faz para trazer para nós sobre o grande pescador. Porque ele faz um paralelo com o Pedro humano e o Pedro crístico. Isso é muito rico para a gente. Então, quando Pedro vai responder pela terceira vez, ele se entristece. Por quê? Porque ele conscientemente ele amava Jesus. Emocionalmente, espiritualmente, afetivamente, ele amava Jesus. Mas em ação ele não fazia. E Jesus questiona os 3 e ele se entristece na terceira. Depois ele responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas ali ele teria que começar um outro movimento que é de ação. Ou seja, sair do movimento do conhecimento, voltando ao nosso tema, que é perdoar-se, é obter carta de alforria da própria consciência. Ou seja, eu tenho que partir para a ação. Eu tenho que partir para a ação, gente. Quando Jesus coloca, conhecereis a verdade vos libertará. No capítulo 8 de João, o que ele está dizendo? A verdade vai me libertar quando eu agir. Não é quando eu tomar conhecimento. É eu tomar conhecimento e transformar em ação. No parágrafo seguinte, acautela-te, no entanto, para que a excessiva complacência contigo não te endosse a conduta em novas quedas e equívocos. Porque tem hora que a gente é tão condescendente conosco que a gente tende a repetir erros. Depois eu corrijo isso. Eu sei que daqui a um tempo eu vou mudar. Não, eu sei que como a evolução é eterna, como eu sei que eu tenho várias encarnações, como eu sei que o espírito é eterno. Gente, nós temos que parar com essas justificativas que vão banalizando os nossos esforços de luta. Nós temos que parar com isso. Tem uma aulinha da evangelização da criança, um tema na evangelização da criança que aparece lá na pasta de evangelização na década de 80, de 90, na abertura do século 21, promovido pelo seu Lúcio Abreu, o seu Honório Abreu, o seu Oswaldo, quando montaram a pasta de evangelização, o seu Manuel Alves, esse grupo de estudiosos da doutrina, um tema para as crianças chama-se esforço e perseverança. Não é só esforço. Não é só esforço. Esforço e perseverança. Ou seja, é para a gente se esforçar, vamos de novo no perseverar. É esforçar e lutar, esforçar e insistir, esforçar e esperançar, esforço e perseverança. Não é para a gente ficar ali sendo complacente com os nossos enganos. E aí ele diz assim, o perdão ilimitado que nos aconselha Jesus é para ser aplicado em relação aos outros e não de nós para nós mesmos. Aí vocês estão pensando, que perdão ilimitado? Que hora que ele vai falar para a gente sobre o perdão ilimitado? Claro que vocês conhecem a passagem. Porque quem pergunta sobre o excesso de perdão é Pedro de novo. Gente, Pedro é muito bacana, não é? Ele é muito bacana. Nesse momento, ele se assemelha, é por isso que eu trouxe a colocação do Lloyd Douglas, que não é um espírita, não sei de envolvimento religioso dele, mas o aprofundamento com que ele traz na obra é muito interessante, porque a pergunta de Pedro,
que está no capítulo 18 de Mateus, ele pergunta assim: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Olha, Pedro já pergunta até 7 vezes, já dizendo, gente, ele não inventou esse número. O que a gente vê? O que é o 7? O 7 é fechamento de um ciclo. O 7 é o fechamento de um ciclo. Você vê que a semana tem 7 dias. É o fechamento de um ciclo. A semana, ela começa no domingo. A semana, ela não acaba no domingo. A semana acabou no sábado. Ela começa no domingo, vem o primeiro dia, e ela fecha no sábado. E o último dia, Jesus pede para a gente lá no último dia, santificai o dia de sábado. Ou seja, quando ele fala em santificar o dia de sábado, santifique o fechamento do ciclo. Olha o sábado. Santifique o 7º dia. Faça uma avaliação de toda a sua semana, fecha o ciclo e abre o seu domingo. Quando ele ensina para nós a oração dominical, ele está abrindo para nós um novo momento de perseverarmos na nossa relação com a espiritualidade, na nossa relação com Deus. E ele diz, e vós orareis assim, e começa a oração dominical, abrindo a nossa semana, abrindo um novo ciclo, abrindo o domingo, primeiro dia. Aí quando chega o sábado, santificai. Fecha o ciclo, refletindo, meditando, corrigindo, se preparando para abrir um novo ciclo. E aí Pedro, nesse fechamento de ciclo, ele pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Quer dizer, eu perdoo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já fechei o ciclo, já perdoei demais. O que Jesus faz? Ele pega aquele númerozinho e potencializa. Ele multiplica 70 vezes 7 vezes. Quando ele faz isso, ele multiplica, ele quer dizer ali N vezes. Não é você perdoar 490 e chegar lá no limite, não. Ele está dizendo que é infinito. E aí vem de novo a orientação que o irmão José está trazendo. O perdão ilimitado. Porque é a pergunta de Pedro. Quantas vezes devo perdoar? O perdão ilimitado que nos aconselha Jesus é para ser aplicado em relação aos outros. É para a gente perdoar o outro ilimitadas vezes. O outro. Aí ele fala, e não de nós para nós mesmos. Isso tem a ver com o parágrafo anterior. Não é para a gente errar, perdoa. Erra, perdoa. Erra e se perdoa. Se perdoa, se perdoa. Ah, não, porque Jesus ensinou que eu tenho que perdoar 70 vezes 7, então eu vou errando e me perdoando. Não é para a gente ser complacente conosco. Já que, volto lá no esforço e perseverança, fez o esforço de mudança, fez o esforço do perdoar, fez o esforço do ir além no movimento de amor. Fez o esforço? Fez. Se perdoa e caminha. Se perdoa e se esforça. Se perdoa e persevera. Por isso é o texto perdoar-se. Atentemo-nos para isso. Um abraço a todos. Até breve. Fiquem com Deus.